Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte, muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em artigo do escritor espírita Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre Kardec e a doutrina espírita. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E hoje, mais uma vez, felizes recebemos os participantes do programa, Carlos Luz e Sidney Fernandes. Muito obrigado, Theo Oliveira. Vamos para a leitura do nosso artigo Rivail ou Kardec. Um professor de 24 anos detectou falhas no sistema de estudos públicos e demonstrou graves distorções na palavra falada e escrita de alunos franceses. Seu espírito de educador, plasmado pelas suaves mãos da escola de Pestalozzi em Yverdon, Suíça, objetivava o bem-estar da criança e as condições ideais para seu aprendizado. Vejamos esse texto da sua autoria, datado de 1828. É melhor não punir. Uma simples observação amistosa, uma admoestação feita com doçura ou com energia, segundo as circunstâncias, até um olhar, fazem mais efeito do que uma punição. Esse dedicado mestre, cuja frase acabamos de ler, esse dedicado mestre assinava seus livros com o nome de H. L. de Rivail, ou como se diria em francês, Rivail. Mais tarde, assumiria a personalidade do codificador da doutrina espírita com o pseudônimo de Allan Kardec. Seu espírito portava latente o germe da filosofia extraordinária que daria surgimento ao espiritismo. A título de exemplo, vamos fazer uma pequena comparação de um dos seus escritos como educador, lá de 1828, com um texto seu já na condição de codificador, datado de 1857. Em resumo, a educação é o resultado do conjunto de hábitos adquiridos. Esses hábitos são eles próprios o resultado de todas as impressões que os provocaram, e a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. O caro ouvinte está encontrando alguma familiaridade desse texto que acabamos de ler, do jovem Rivail, com alguma obra que já haja lido? Agora, note outro texto, dele mesmo, mas já investido da inteligência, da seriedade e do método experimental, de que se revestiu já na condição de autor de O Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Allan Kardec. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Como vemos, caros ouvintes, a grandiosidade de caráter, a capacidade intelectiva, a perspicácia, a agudez mental, as análises clarividentes, a metodologia racional e intuitiva e o profundo amor pela humanidade manifestaram-se no professor Rivail muito antes de se tornar Allan Kardec, bem antes de ele se abeberar nos ensinamentos dos Espíritos. Por isso, nós concluímos este texto. Em Kardec, nós vamos encontrar um Rivail preparado durante séculos
para depois desincumbir-se da notável missão que recebera do alto. Aqui fica o nosso público reconhecimento ao jovem professor que se tornou o codificador da doutrina espírita, Carlos Eduardo Luz. Eu lhe pergunto, Kardec, quando foi discípulo do reformador educacional Pestalozzi, demonstrou conhecimentos que só constaram anos mais tarde nos livros da codificação. Como é que pode ter acontecido isso, meu caro Carlos Luz? Sidney, é bem interessante, né? Quando nós encontramos assuntos assim que nos geram perplexidades com relação ao comportamento humano, existe uma chave mestra que abre todas as fechaduras. Essa chave mestra é a reencarnação, né? A reencarnação, ela explica muita coisa que sem o conhecimento da reencarnação, sem o entendimento do que seja a reencarnação, fica difícil de entender. Então, o Kardec, vamos imaginar que ele foi uma pessoa preparada para fazer a codificação, para organizar o conhecimento daqueles ensinamentos enviados do plano espiritual pelos espíritos, através de vários médiuns em vários centros, ele pegando todas aquelas informações, fazendo uma confrontação, verificando a universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, obtendo sempre para a mesma pergunta respostas também iguais, semelhantes, coerentes, em vários centros, em vários locais, com vários médios. Ele fez, então, esse trabalho que a gente chama de codificação, que é fazer esse cotejamento das informações que chegam da realidade espiritual por vários meios, vários caminhos. E ele, assim, então, colocou essa informação vinda do mundo do plano espiritual em forma de livros, sendo os principais as chamadas obras básicas, e entre elas, com especial destaque, o Livro dos Espíritos. Então, Kardec já veio preparado para fazer esse trabalho. No plano espiritual, antes de reencarnar, ele passou por ensinamentos, por orientação dos mentores da codificação e veio com essa missão, com esse trabalho. Então, agora, quando reencarnamos, a nossa memória é bloqueada. Com ele não aconteceu nada diferente disso. Mas, lá na profundidade do nosso inconsciente, onde borbulham as informações que nós temos de outras vidas, vez ou outra, emerge dessa profundidade da alma algum conhecimento que lá já existe, adquirido em outras encarnações e adquirido no plano espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com Kardec. Então, ele, ao manifestar, né, embora não tenha ainda tido contato com os espíritos, quando ele manifestou assim uma certa intimidade, uma certa maneira de pensar espírita, sem nem existir o espiritismo ainda, é porque ele já trazia adormecido dentro de si esse conhecimento que se fez luz, né, emergiu do seu íntimo, da sua intimidade, da sua alma, e assim ele deu pequenas amostras do que seria o seu grande trabalho de codificador da doutrina espírita. Carlos, quem foi Allan Kardec antes de realizar o grande trabalho da codificação da doutrina espírita? Sidney, Kardec foi um grande educador, discípulo de Pestalozzi, como você falou anteriormente aqui no programa, que, por sua vez, foi um grande mestre da pedagogia. Então, é uma referência. Quando se estuda pedagogia, né, falar em Pestalozzi é uma referência. E o segundo nome na escola de Pestalozzi, a segunda pessoa que seria o substituto de Pestalozzi, seria exatamente o Allan Kardec, né? E é interessante que
ele era um mestre, né? A vocação dele era para a arte de ensinar. Lembrando que Jesus, né, sem querer fazer uma comparação, porque Jesus é realmente um espírito que está muito à frente de qualquer outro aqui no planeta Terra, né? É um ser de um grau de perfeição muito grande. Mas Jesus também aceitou o título de mestre e ensinava a sua doutrina a nós, através de seus discípulos, e nos ensinando o caminho, né, do reino de Deus, o caminho de paz, o caminho de amor, o caminho de felicidade que um dia nós encontraremos. Carlos, as pessoas geralmente referem-se a Allan Kardec como um desses idealizadores de novas religiões, que criam as religiões, os seus pensamentos. Nós podemos dizer que Allan Kardec também fundou uma nova doutrina? Ele criou uma nova religião, Carlos? Sidney, a resposta aí seria não, né? Sempre que se pergunta isso a um espírita, ele vai dizer que Kardec não fundou uma doutrina. E se a gente perguntar ao Motelo, é porque a doutrina é realmente a doutrina dos espíritas. Então, Kardec codificou a doutrina espírita, que sendo a doutrina dos espíritos, e porque foi os espíritos que trouxeram à luz para a humanidade os princípios que foram codificados por Kardec. Assim, constam como codificação da doutrina espírita. Dessa forma, o Espiritismo, que também é denominado a terceira revelação, é a doutrina dos espíritos e não a doutrina de Kardec. Ô Carlos, desculpe, eu interrompi você, mas antes de passarmos para a pergunta seguinte, ainda fica uma dúvida para o leigo. O que significa codificar? Não é tirar da própria cabeça os princípios de uma nova doutrina? O que significa codificar com base nas informações dos espíritos, Carlos? Kardec tinha uma cabeça científica, né? O pensamento dele era científico, era metódico. E o método que Kardec usou para fazer a chamada codificação, que poderia também ser assim dita como sendo uma compilação, sendo uma reunião das informações que vieram do mundo espiritual e a disposição dessas informações em forma coerente, em forma legível, e descartando as questões que não fossem pertinentes e destacando as que eram realmente pertinentes, que eram pertinentes à doutrina espírita. Ele usou esse método pegando as informações através de vários médiuns, em vários centros, né, e fazendo a esses médiuns a mesma pergunta. Então ele fazia uma pergunta e os espíritos, através desse médium, davam a resposta. Depois ele pegava as respostas todas que ele tinha e ia comparando uma com a outra. Aquelas respostas que estavam coerentes entre elas, entre a maioria delas, ele colocava como sendo uma informação dos espíritos. As que não, que eram diferentes, ele atribuía essa diferença a um ruído que acontecia no trânsito da informação. Ou seja, a influência do pensamento do médium, ou então algum espírito que não tivesse o grau de evolução suficiente para se expressar. Ou seja, se não tivesse coerência com as outras respostas que ele tinha, ele simplesmente descartava. Que é um processo científico, né? O cientista, ele observa os fenômenos e, a partir da hora que ele desenvolve uma teoria, ele aplica aquela teoria e vê na prática a resposta que ele tem, né? E a partir da hora que ele
obtém a mesma resposta em vários locais, ele considera aquilo como sendo uma informação científica. Então foi isso que é a codificação feita por Kardec. É a seleção das respostas dadas pelos espíritos em vários centros, por vários médiuns, sendo essas respostas a mesma, né, de igual conteúdo em termos de explicação, em termos de coerência. Ô Carlos, é justo a gente dizer, assim, para o leigo, que a codificação foi uma espécie assim, de organização com várias informações espalhadas e ele acabou, vamos dizer assim, organizando os assuntos quanto à sua similaridade e desenvolvendo um método e com isso criar um livro com uma sequência lógica, com um sumário bem organizado. Isso é codificar, Carlos? Eu acredito que essa definição sua aí está mais abrangente e sucinta do que a que eu dei, viu, Sidney? Eu acho que eu fui ficar com essa sua aí, que está, com essas palavras aí, você definiu melhor o que seria a codificação. Ô Carlos, na resposta anterior, você falou que o Espiritismo também é denominado da terceira revelação, como a terceira revelação. E quais foram as outras anteriores, Carlos? Sidney, a gente pode dividir, né, o cristianismo, incluindo aí o espiritismo, em 3 revelações importantes, ou seja, 3 conteúdos importantes vindo da espiritualidade para a humanidade. A primeira revelação foi Moisés, que recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? E lá pegou a humanidade na infância, e a gente vê que a linguagem dos 10 mandamentos é uma linguagem feita exatamente para espíritos que estavam, espíritos crianças, né? Não maduros, porque para criança a gente fala não, visto que é difícil explicar para a criança muito pequena o porquê de se dizer o não, né? Então a gente diz não, pronto, não pode colocar o dedo na tomada, fala para o neném não e não dá muita explicação. Então não pode isso, não pode aquilo. Agora, a humanidade evoluiu, né? Entre Moisés e Jesus passaram milênios, e aí, nessa fase, vamos dizer assim, de Jesus, a humanidade era uma humanidade adolescente, porque era criança pequena na fase da primeira revelação de Moisés, na fase de Jesus, que é a segunda revelação, era já uma humanidade adolescente. Então já tinha um certo entendimento lógico, embora não tivesse o domínio pleno da razão, da racionalidade, da inteligência e o amadurecimento total. E aí então Jesus já acrescentou uma outra linguagem, a linguagem do amor, né? Ele não foi como Moisés, proibindo isso, proibindo aquilo, não matar, né? Não cobiçar as coisas alheias, e assim vai. E Jesus, então, colocou a lei do amor. Agora, quando veio a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, já também alguns milênios à frente da segunda revelação, aí já pegou a humanidade adulta, né, na idade da razão, né, no século XIX é o chamado século das luzes, as luzes aí entendidas como o despertar, né, da maturidade intelectual da humanidade. Então, veio no século XIX, em Paris, que era a capital era chamada Cidade Luz, Paris, exatamente porque ali era o foco do conhecimento que se irradiava para todo o planeta. E aí, então, nessa terceira revelação, vieram, então, as informações dadas pelos espíritos, informações essas que Kardec codificou. Carlos, quais são os fundamentos morais do Espiritismo?
Em uma publicação da FEB, Sidney, sobre estudos aprofundados da doutrina espírita, aprendemos que a moral que os espíritos ensinam é a moral do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Ô Carlos, então os ensinamentos dos espíritos acrescentaram o que ao cristianismo? O espiritismo acrescentou o que ao cristianismo? O que o Espiritismo acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e do seu futuro. É o que lemos na Gênesis, capítulo 1, item 56. O Espiritismo apresenta alguma inovação. Em O Livro dos Espíritos, conclusão, item 8, podemos ler: não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Torna inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob formas alegóricas. E, juntamente com a moral, nos traz a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Carlos, para encerrar o programa de hoje, o que dizer do tríplice aspecto da doutrina espírita? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, em O Consolador, nos revela em sua definição, nas páginas 19 e 20, que podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de nobres investigações humanas. Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, visam o aperfeiçoamento da humanidade. Já no aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Sidney, realmente o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Muito bem, Carlos, obrigado pela sua participação. Devolvo agora para o Theo Oliveira para o encerramento do programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou em mais esse programa Além do Arco-Íris. Obrigado também, Sidney Fernandes e Carlos Luz. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a semana que vem. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.